Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade então aos nossos estudos em mais uma das nossas aulas assíncronas, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo referente aos recursos minerais existentes no nosso planeta, tá bem? Vamos lá então. Bom, antes de começar então a estudar os recursos minerais, vamos então descobrir o que são os recursos minerais e aí a gente vai estudar a utilização desses recursos ao longo da história humana e depois no nosso dia a dia em que nós utilizamos tais recursos. Vamos lá então? Bom, primeiramente, o que são recursos minerais? Recursos minerais, eles são compostos formados a partir de processos físico-químicos que ocorrem na crosta terrestre. Eles ocorreram desde a formação da nossa crosta, ok? Na aula que a gente já viu sobre este assunto, e continuam ocorrendo, continuam se formando conforme essa crosta vai sendo transformada. Tá certo? A diferença é que a formação desses recursos na superfície da Terra, ela demora muito tempo. Por isso que nós consideramos tais recursos como recursos não renováveis. Por quê? Porque para a nossa existência, dá tempo apenas da gente extraí-los, mas não dá tempo da natureza formá-los novamente para que a gente possa utilizá-los. Tá certo? Então, apesar de eles serem formados, terem sido formados e continuarem a ser formados na nossa crosta, eles demoram muito tempo para ser formados. Então, nós consideramos grande parte desses recursos como recursos não renováveis, tá certo? Vamos lá, seguindo. Ao longo da nossa história, todos os recursos minerais eles tiveram uma importância muito grande. Se a gente for analisar desde a Idade da Pedra até os dias atuais, esses recursos foram de extrema importância para o desenvolvimento das civilizações humanas e para o avanço dessas civilizações em termos tecnológicos. Pegando aí o exemplo, né, do período que nós consideramos como pré-história, a gente pode analisar que algumas partes da pré-história, elas inclusive recebem nomes de recursos minerais, como por exemplo a idade do bronze, a idade do ferro, tá certo? A idade do cobre. Todos estes períodos recebem estes nomes por quê? Porque foram neles que tais recursos começaram a ser descobertos pelo homem e começaram a ser utilizados no dia a dia. A utilização desses recursos pelas civilizações, pelos grupos que estavam se formando, fez com que esses grupos se desenvolvessem, permitiu a eles modificar melhor o meio em que eles viviam, modificar o meio ao seu favor, como por exemplo, construções, agricultura, armamentos, e isso continuou a ser aprimorado ao longo da história até que nós chegássemos nos dias de hoje, com os objetos e utensílios que nós temos, ok? E com o grau de desenvolvimento que a gente desfruta hoje. Então, tudo isso está diretamente ligado com esses recursos minerais e com a utilização deles ao longo da história da humanidade, tá bem? Bom, para que servem então esses recursos? A gente falou, né, o que são, qual foi a importância deles ao longo da nossa história, para que eles servem? Pessoal, os recursos minerais eles servem para basicamente tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, tá bem? Eles são utilizados desde a construção civil até a agricultura e a fabricação de utensílios e principalmente, né, de objetos que levam tecnologia. O silício, por exemplo, é um desses minerais que são utilizados na fabricação de chips e outros componentes eletrônicos. Então a gente pode falar que em basicamente tudo na nossa vida utilizamos os recursos minerais. Então eles são de extrema importância para a manutenção do nosso padrão de vida e para o desenvolvimento das atividades econômicas que sustentam esse nosso padrão. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, os recursos minerais que nós trabalhamos até agora de maneira genérica, ou seja, nós falamos de todos eles, okay? Eles se dividem em três grupos principais. Quais são esses três grupos? Os recursos minerais energéticos, os recursos minerais não metálicos e os recursos minerais metálicos. Nós iremos trabalhar cada um desses recursos, tá? Cada um desses tipos de forma separada, mas o importante aqui é saber que existem três tipos de recursos minerais e é óbvio, né, cada um deles é utilizado para uma área ou em um campo específico. Tudo bem? Vamos seguindo então. Bom, começando aqui com os recursos minerais energéticos, que nem o próprio nome sugere, os recursos minerais energéticos são aqueles utilizados para a obtenção de energia, seja ela elétrica, seja ela energia na forma de calor ou a energia mecânica, ou seja, são recursos utilizados para a produção e a obtenção dessa energia.
ok? Como que se obtém energia a partir desses recursos, galera? Através da queima, ok? Esses recursos então são queimados e a queima, o calor liberado, ele pode ser usado para o aquecimento, ele pode ser usado para esquentar a água que vai movimentar uma turbina, ele pode ser usado também para impulsionar, tá certo? Barcos e outros meios de transporte, tá certo? Vamos colocar aqui os exemplos. Eu posso queimar o carvão ou o petróleo, tá certo? A queima do carvão e do petróleo pode aquecer uma caldeira e o vapor produzido pode movimentar um gerador, enfim, produzindo energia elétrica, tá? Eu posso simplesmente queimar o carvão, não é uma realidade em grande parte do Brasil, mas em vários países do mundo sim, para produzir o calor. Então eu coloco ali em uma lareira, ok? E uso esse carvão para produzir o calor e me aquecer. A gente está mais acostumado a usar esse carvão, tá certo? Para o churrasco, aquele churrasquinho de final de semana, onde a gente coloca o carvão no churrasqueiro e usa o calor produzido por ele para assar a carne, tá? Ou ainda eu posso queimar estes que nós chamamos de combustíveis, né? Esses recursos minerais energéticos, aí de novo o carvão ou o petróleo, né? Mais especificamente, dentro do motor do carro, no caso aí do petróleo e seus derivados, como a gasolina e o óleo diesel, e a queima desses compostos vai fazer com que os pistões do motor se movimentem, produzindo aí energia mecânica, tá certo? Aqui na imagem vocês devem ter observado o urânio. O urânio ele é um composto também utilizado para a produção de energia nuclear, ok? Ele tem uma quantidade de radiação. Essa radiação é liberada a partir de um processo chamado de fissão nuclear. E a liberação dessa energia aquece a água, e aí a gente tem um processo muito semelhante das usinas termoelétricas que eu expliquei no primeiro exemplo. Essa água vai esquentar até produzir vapor, e esse vapor vai movimentar as turbinas e então produzir energia elétrica. Então tá aí exemplos de minerais energéticos utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, para que a nossa vida possa caminhar, as nossas atividades possam ser realizadas. Então quando vocês acendem a lâmpada, ligam o motor do carro, nós estamos então utilizando ou podemos estar utilizando esses recursos. Tudo bem? Seguindo. Temos os recursos minerais não metálicos. Tá? Então, tirando os recursos minerais energéticos que a gente acabou de trabalhar e os metálicos que a gente vai trabalhar na sequência, os outros recursos minerais são chamados de não metálicos. Tá bem? São aqueles utilizados principalmente na construção civil. Tá? Eles são produtos ou são recursos, no caso, industrializados. E aí o fruto, né, o produto final dessa industrialização, esse produto industrializado, enfim, é utilizado na construção civil. A gente pode colocar aí como destaque a areia, que é bastante utilizada na construção civil, as várias pedras que são utilizadas, como o granito, o mármore, todas elas compõem aquilo que nós chamamos de recursos minerais não metálicos. Tudo bem? Então aí presentes nas nossas casas, quando a gente sai na rua, enfim, nas construções de maneira em geral e no processo de construção, elas são bastante empregadas também. Então, quando vocês estiverem em casa, forem na cozinha e verem a pia, se ela for feita de pedra, essa pedra ela compõe aquilo que nós chamamos de um recurso mineral não metálico. Tudo bem? Seguindo então. E aí, finalmente, nós temos os recursos minerais metálicos. O que são os recursos minerais metálicos? São aqueles recursos que não estão dentro dos energéticos, nem dos não metálicos, portanto, vamos colocar aqueles que sobram em toda essa cadeia, são chamados de recursos minerais metálicos, ou seja, aqueles formados por metais ou em cujo processo eu extraio metais, como, por exemplo, a prata, o cobre, o alumínio, o ferro, o ouro. Todos estes recursos são aqueles que nós chamamos de recursos minerais metálicos. Então, se você tem aí uma joia, um brinco, uma corrente, uma pulseira feita de prata ou de ouro, ele tem na sua composição, então, um recurso mineral metálico. Se a janela da sua casa é feita de ferro, a porta, a maçaneta ou alumínio, você tem aí também a utilização desses recursos, tudo bem? Então, eles estão presentes também na nossa vida. Componentes eletrônicos muitas vezes carregam placas e outros dispositivos que são feitos de cobre e de ouro. Então, para que vocês possam estar assistindo essa aula agora e para que eu pudesse gravá-la para vocês, foi necessária a utilização desses recursos, tá bem? Vamos seguindo então. Bom, aqui eu coloquei para vocês um esqueminha que mostra dentro da nossa casa
onde são utilizados esses recursos minerais que a gente trabalhou, tá certo? Principalmente os não metálicos e os metálicos. Então, se vocês olharem desde a escrivaninha onde vocês estão sentados, que é a primeira imagem ali no canto superior esquerdo, passando pelo banheiro, que é a imagem no canto superior direito, na parte de baixo, a cozinha e a sala de vocês, em todos estes ambientes nós temos uma grande variedade de componentes, de objetos que foram fabricados a partir de compostos minerais, principalmente não metálicos e metálicos, tá certo? Então, deem uma olhada aí para vocês conseguirem perceber, tá bem? Por exemplo, nos pisos a gente usa a porcelana. O que é a porcelana? Eu vou pegar então a argila e vou fazer com que ela passe por um processo, né, que utiliza uma grande quantidade de calor. Olha aí o recurso mineral energético sendo queimado para a produção desse calor, e o final disso é um piso de porcelana que eu vou colocar no meu banheiro, vou colocar na minha cozinha, na minha sala. O meu computador, como eu já comentei com vocês, tem ali placas de silício, que é um outro recurso mineral, tá? E por aí vai, tá certo? São as várias aplicações desses recursos para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a manutenção do padrão de vida que nós temos hoje, tá bem? Seguinte, aqui falando de maneira mais ampla, ok? Ou seja, a nível mundial, para que são utilizados esses recursos? Tá? A gente tem aqui a sílica, que é utilizada na produção de vidros, nós temos aí o silício novamente sendo utilizado para a produção de energia tanto solar quanto eólica. A gente tem o calcário, que é utilizado para corrigir o pH do solo, ou seja, na agricultura. Tudo isso, galera, a nível mundial. Ou seja, não somos só nós que utilizamos os recursos minerais, o mundo inteiro os utiliza. Tá certo? Seguinte. Bom, com base em tudo isso que a gente falou, qual é a importância então dos recursos minerais? Os recursos minerais, como vocês acabaram de perceber, são de extrema importância para a nossa vida. Nós construímos um modelo de vida extremamente dependente desses recursos, ok? Isso nos leva a um outro fator. Esses recursos, como são naturais, ou seja, eles não são produzidos, pelo menos não inteiramente em uma indústria, eles são extraídos da natureza, eles devem passar por um acompanhamento. Essa extração ela deve ser feita de uma maneira racional. Por quê? Porque ao extrair qualquer tipo de recurso da natureza, isso gera um dano à própria natureza, tá certo? Essa natureza ou aquele ambiente onde esse recurso estava e foi extraído, ele acaba sendo transformado, e essa transformação, ela não é uma transformação positiva, a gente altera aquele local. E se essa alteração não for feita respeitando alguns parâmetros, algumas diretrizes, a gente causa impactos que muitas vezes são irreversíveis ao meio ambiente. Então, para fazer extração de recursos minerais, sejam eles energéticos, não metálicos ou metálicos, isso deve ser acompanhado, tá bem? Por pessoas que entendem do manejo ambiental para que essa extração possa causar o mínimo de dano ao meio ambiente, tá bem? Bom, quais são os danos que a extração desses recursos podem causar ao meio ambiente? A gente vai desde o desmatamento, preciso retirar as árvores para poder, por exemplo, acessar os recursos que estão no subsolo. A poluição dos rios. A água é um recurso utilizado em vários desses processos de extração, seja para limpeza ou mesmo nos processos químicos, como a hidrólise, onde a gente tem a extração do alumínio a partir da bauxita, tá bem? Então, essa água, se ela não for tratada antes de ser devolvida para a natureza, isso pode causar a poluição dos rios. Temos a poluição sonora, ok? O barulho de ferramentas e de máquinas trabalhando para essa extração gera um ruído muito grande. Tá, em comunidades perto, ou para as próprias pessoas que trabalham ali, elas podem ser prejudicadas por conta disso. Temos a alteração do relevo. Eu vou cavando aquele relevo para extrair os recursos no subsolo e eu vou alterar completamente. A alteração do relevo pode trazer prejuízos para a drenagem da água, ok? E para a infiltração dessa água no solo. Isso nos leva ao ponto seguinte, que é a erosão. A erosão é a retirada de camadas do solo, seja pela água que vai levá-las para outros lugares mais baixos, onde eu posso ter ali um lago ou um rio, o que provoca erosão, ou ainda um outro tipo de erosão, que é quando os nutrientes desse solo infiltram, tornando a superfície pobre. Então, se era um solo aí próprio para a agricultura, essa atividade, se não for feita de maneira correta, pode tornar aquela região inútil para qualquer outra atividade. Tá bem?
E além de tudo isso, a gente tem a poluição do solo, tá? Os combustíveis usados nas máquinas, eles podem vazar, outros produtos químicos utilizados, por exemplo, né, para fazer a separação dos recursos minerais metálicos do solo. Tudo isso, não for feito de maneira correta, pode contaminar o solo e também torná-lo inútil para qualquer outra atividade que se desenvolva. Tá certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro esse assunto dos recursos minerais, ok? Que vocês tenham entendido os tipos e a utilização e a importância deles na nossa história e no nosso cotidiano, e que é extremamente importante fazer o manejo e a extração correta para que a gente tenha aí um planeta para deixar para as gerações futuras, tá bem? Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.